Olá, tudo bem? Meu nome é Leandro Teles e hoje eu estou aqui para te ajudar a entender um pouco mais sobre o mercado imobiliário americano. Então, eu venho recebendo assim muitas dúvidas, dos nossos seguidores perguntando como é investir. E então, o que eu fiz? Eu selecionei aqui, são 10 perguntas, tá? Que a maioria dos nossos seguidores fazem, que tem interesse em investir nos Estados Unidos, mas tem essas dúvidas. Então, eu vou respondê-las para que você possa entender um pouco mais sobre investir no mercado imobiliário americano. Vamos lá na primeira aqui, ó. Leandro, é complicado para um brasileiro comprar um imóvel nos Estados Unidos? Não, não é complicado, né? Primeiramente que o mercado imobiliário americano, ele está aberto a investidores estrangeiros. Então você tem que simplesmente se organizar para poder fazer essa aquisição, né? Seja ela compra à vista, seja ela financiada, como ela for, você tem então se preparar para isso. Ir para os Estados Unidos, escolher então qual que é o teu imóvel, né? E assim você pode fazer uma boa aquisição. Então sim, o investidor brasileiro pode sim comprar um imóvel nos Estados Unidos, tá bom? Vamos lá. Segunda pergunta. Eu preciso ter uma conta bancária nos Estados Unidos? Não é obrigatório que você tenha uma conta bancária. No entanto, se você vai comprar um imóvel, esse imóvel vai ter despesas, você vai ter que pagar água, luz, telefone, né? O IPTU desse imóvel. Então é interessante sim que você tenha uma conta bancária para que você possa fazer esses pagamentos, seja por débito automático ou mesmo enviar um cheque, né? Para pagamento de um fornecedor, de alguém que um prestador de serviço que vai limpar a sua piscina. Então não obrigatoriamente você precisa, mas é muito interessante que sim você tenha uma conta bancária e você pode abrir uma conta bancária em qualquer banco americano simplesmente com a cópia do teu passaporte e o endereço. Pergunta número 3. Um brasileiro pode comprar um imóvel financiado? Pode sim financiar, as comprovações são sempre com documentações do Brasil, né? Então você não precisa ter nenhuma renda nos Estados Unidos para poder comprar então um imóvel financiado, ok? Você pode comprar qualquer imóvel, né? Existem alguns limites de valores aí sim, mas você pode comprar qualquer imóvel, você pode financiar, financiamento de 30 anos, que vai dar uma parcela muito pequena, fácil de você pagar e você pode então ter aí tua casa de férias aí nos Estados Unidos. Outra pergunta, quais as vantagens e desvantagens de comprar um imóvel à vista ou financiado? Perfeito, vamos lá. As vantagens de financiar, obviamente você vai despender muito pouco dinheiro na entrada quando você compra o imóvel financiado, tá? E como eu disse, essa parcela é em 30 anos, então esse financiamento é em 30 anos, então não tem problema nenhum. A desvantagem, obviamente, você vai estar pagando juros, mesmo que uma taxa de juros menor, é uma taxa de juros que você vai estar pagando sobre o teu imóvel, tá? Pergunta 5, já até falando um pouco mais do financiamento aí, qual a documentação necessária para financiar um imóvel nos Estados Unidos? Olha, veja só, o banco americano vai pedir um extrato dos últimos 60 dias, tá? E durante esses últimos 60 dias, qualquer depósito de um valor um pouco mais expressivo, você precisa comprovar a origem. Se veio, por exemplo, da tua empresa, foi uma distribuição de lucro, foi um prolabore, não tem problema nenhum, você vai só mostrar o extrato bancário da tua empresa, de onde saíram esses recursos e para onde esses recursos foram, né, que foram para sua conta corrente. Então, muito tranquilo. Algumas declarações também do seu contador, né? Declarando qual que é a tua renda real, o teu balancete pessoal, que é uma coisa que não é muito comum aqui no Brasil, o balancete pessoal, né? Quais são as suas despesas, quais são as suas receitas pessoais, então o contador vai fazer uma declaração como essa, os teus extratos do cartão de crédito, para ter uma ideia do teu comprometimento, né? O que você deve, e entre outros tipos de dívidas, né? Ou algo que você paga mensalmente. Obviamente, além de você ter aí o seu nome, né? No Serasa limpo, né? Sem nenhum tipo de restrição, tá? Então, mas basicamente são esses os documentos, né? Alguns bancos exigem imposto de renda, outros bancos nem exigem imposto de renda. Isso vai depender também da taxa de juros, né? Que você escolher. Então, existem alguns bancos que fazem uma taxa de juros muito maior, então eles pedem muito pouco tipos de documentos, né? Então, quando a taxa de juros menor entrada, obviamente o banco, para se garantir, né, para ter mais segurança em prestar o dinheiro para você, ele vai exigir aí mais documentos, ok? Vamos lá então. Posso financiar um imóvel, né, de qualquer valor? Não exatamente, ok? Então os bancos, eles sempre têm o limite mínimo, né, de financiamento, que começa aí entre 80 a 100 mil dólares de financiamento, né? A parte que você vai financiar
tem que estar entre 80 e 100 mil dólares aí para um investimento, né, num financiamento comum, ok? Outra pergunta aqui, vamos lá. A pergunta 7, quais são as taxas de juros para o financiamento? Essa é a parte mais bonita de todo o processo do financiamento, é você poder, então, comprar o seu imóvel financiado, como eu disse, entre 25% a 30% de entrada, financiamento de 30 anos, com taxa de juros que vai variar entre 4% e 6%. Em média, isso vai depender do banco, de quanto você dá entrada. No entanto, as taxas de juros são muito atrativas, né? Se você comparar aqui com o Brasil, é menor aí a taxa de juros do que o próprio Minha Casa Minha Vida, ok? Posso trabalhar com vários corretores de imóveis em Orlando? Muito boa pergunta, olha só. Nos Estados Unidos, sim, você deve, até por questões éticas do mercado, usar somente um corretor, e eu vou explicar o porquê. Quando se vai vender um imóvel, esse imóvel é cadastrado num sistema único que todos os corretores têm acesso. Então não tem necessidade de fazer uma parceria, né, como no Brasil. Eu sou imobiliarista, eu preciso vender meu imóvel, ou se eu tenho um cliente que quer comprar um imóvel que é de uma outra imobiliária, eu tenho que ligar para ele, olha, eu tenho um cliente, você tem um imóvel, vamos fazer uma parceria. Nos Estados Unidos não tem isso, né? Então você pode tranquilamente acessar o teu corretor, que ele vai ter acesso a todos os imóveis que estão disponíveis no mercado. Então é muito interessante quando você estiver pensando em buscar um imóvel nos Estados Unidos, que você então escolha o seu corretor e ele vai ter acesso a todas as melhores oportunidades do mercado para você, sem que você precise estar trabalhando, né, com um ou mais de um corretor, na verdade, ok? Vamos lá então, mais uma pergunta. Devo ir aos Estados Unidos para comprar um imóvel? Não necessariamente, tá? Quando você vai comprar um imóvel financiado, podemos dizer que 95% dos bancos exigem que você esteja lá para poder assinar, então, a compra do imóvel. Então você vai lá, escolher o teu imóvel, se for um imóvel novo, por exemplo, que vai construir, então você pode ir lá, escolhe o seu imóvel, assina o contrato de compra, né? Volta para o Brasil, e aí quando esse imóvel fica pronto, daqui 4 ou 5 meses, aí você vai para os Estados Unidos então, para assinar a compra e receber as chaves. É onde você vai receber, assinar toda a documentação do financiamento. Agora, quando você vai comprar um imóvel à vista, não tem necessidade de você ir aos Estados Unidos para comprar. Então, a documentação vem por e-mail, você vai assinar, né, e vai depois remeter de volta aí para o cartório, lá para a Title Company, na verdade, esses documentos originais para que seja então escriturado o imóvel no seu nome. Então, não necessariamente você precisa estar nos Estados Unidos para comprar um imóvel à vista. E financiado, sim, na maioria das vezes você precisa estar lá para receber então o teu imóvel, ok? Vamos lá, 10ª e última pergunta. Se eu comprar um imóvel, posso morar nos Estados Unidos? Infelizmente não, tá? A compra de um imóvel, fui lá e comprei o meu imóvel, é a minha casa nos Estados Unidos, então eu posso mudar lá então, com a minha família? Não, você não pode. Okay? Existem sim programas de investimento, né? Programas para investidores que você investe, por exemplo o EB5, que é 500 mil dólares, aí sim você vai investir, né, num negócio nos Estados Unidos propriamente, né, não num imóvel só, e aí sim você pode ter aí o seu green card, né, para você morar. Mas simplesmente a compra de um imóvel, não importa se ele custa 500 mil dólares, se custa 1 milhão, 2 milhões, não importa, tá? A compra desse imóvel não te dá o direito de morar legalmente nos Estados Unidos, tá bom? Então era isso por enquanto. Se você tiver qualquer outra dúvida, deixa aí sua pergunta aí no nosso canal, tá? Curte aí também o nosso canal, nos segue nas redes sociais, que nós estamos sempre aí colocando bastante informação para que você possa um dia, né, ou quem sabe agora, investir nos Estados Unidos de uma forma bastante segura, tá bom? Um abraço!